E aí tudo se mistura, tudo vira um bolo só. E aí muitas vezes a gente escuta aquelas velhas frases onde padre é pedófilo e pastor é ladrão, sabe? E entre outras coisas que muitas vezes a gente vê que são absurdos, que a gente não pode generalizar. A gente tem que entender que o evangelho, ele tá aberto para todo mundo, mas que não quer dizer que todo mundo que está dentro dele ou que tem acesso a ele é igual. A própria Bíblia também fala que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Então, é fato que a gente vai encontrar pecadores e pessoas muito complicadas no meio cristão. E quando eu falo no meio cristão, é aquilo que eu trago como foco. A minha intenção aqui não é exemplificar como foco evangélico ou como uma cristã de uma igreja determinada. A minha intenção aqui é falar sobre o evangelho de forma abrangente, que todo mundo possa ter acesso e participar. Porque eu acredito particularmente, inclusive a própria Bíblia, como a própria palavra diz, né, através do apóstolo Pedro, né, na sua primeira carta, ele fala o seguinte no capítulo 1, versículo 16. Porque as escrituras sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Essa versão é NTLH, que é a tradução de hoje, que eu acho muito legal. E é que na maioria das vezes eu vou abordar aqui, porque é uma linguagem muito mais de fácil compreensão. Mas o ponto principal é que, assim, nós devemos buscar a santidade. Não quer dizer que nós somos santos e perfeitos, não é? Até porque se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui. Eu acredito que a nossa vida cristã, ela está para conosco, para nos ajudar a nos moldar, segundo a imagem e a vontade de Cristo. E aí, quando nós denominamos quem vai ou não para o céu ou para o inferno, baseado apenas em nomes de igrejas, é muito complicado. Porque a própria Escritura também fala no Velho Testamento que o homem olha só para o que está aqui fora, sabe? Você está me vendo e está olhando para mim, então você pode dizer, nossa, essa menina deve ser muito espiritual, ou talvez essa menina não deve ter espiritualidade nenhuma com Deus. Mas Deus está olhando para o meu coração. Tem uma história antiga que conta sobre 2 homens que viajavam no meio faziam uma certa viagem, e os 2 homens estavam muito cansados, e um deles estava com muita sede, e a água dele já tinha acabado. E eu acho engraçado que a história ela continua dizendo que um deles, que era o que estava mais saudável, com mais força e vigor, disse, fica aí no cantinho que eu vou procurar água pra gente. E aí aquele homem que estava fragilizado, caído, abatido, continua se prostrado ali no chão, né, esperando por aquele momento onde o seu amigo vai chegar com a água. E ele nem tem certeza, porque já tinha anoitecido, estava tudo escuro e tudo muito complicado para ele ter acesso. Mas segundo a história, aquele segundo homem, o que tinha mais vigor, saiu para procurar água e até que ele achou um lugar com um canteiro onde havia água, e uma água que parecia ser muito boa para se beber. Então ele encheu um pequeno canteiro que ele carregava consigo e voltou para o amigo para dar água. E aí quando ele chega lá, o amigo tá abatido, caído no chão, sabe? Aquela coisa meio... já partindo dessa para melhor, como a gente poderia dizer. E aí o amigo dele simplesmente vai e diz assim, nossa, eu trouxe água para você. E aí aquele que tá lá morrendo olha, pega a água, bebe, e aí quando ele bebe, ele repõe as suas forças, né? A água faz isso, a água é o principal mineral para nossa vida. E eu achei muito interessante a história, porque o rapaz, aquele homem que estava caído no chão, logo depois que ele melhora, ele pergunta para o amigo, peraí, cara, onde é que você pegou essa água? Assim, a gente tá aqui no meio do nada. Onde é que você conseguiu essa água? Aí o amigo dele, e daí? Por que você tá querendo saber onde eu peguei essa água? Assim, né, eu tô aqui e eu trouxe a água e você se salvou, né? Você tá vivo agora, graças a essa água. Importa, sabe, de onde você tá recebendo essa água? E o amigo continua refutando, não, mas eu quero saber de onde saiu a água. Ele, então bora lá, já amanheceu a dia, né? Então, agora quando o dia já estava amanhecendo, o sol estava aparecendo e estava tudo mais claro, eles resolvem voltar no lugar onde aquele viajante tinha ido buscar água para o que estava morrendo, para eles verem de onde tinha saído a água. Eu acho muito interessante e engraçado, né, na verdade, porque os dois vão caminhando, seguindo aquele caminho, e eles chegam na frente de uma casa, um casebre,
feinho, meio acabado. E aí a história diz que nos fundos dessa casa a água se seguia. E aí quando eles olham, na parte de trás da casa tinha um cavalo morto, sabe? Com sangue batendo no chão e aquele monte de mosquito, de inseto em cima do cavalo. E aí aquele cara que tava lá caído no chão falou assim: peraí, como que você pega uma água dessa e leva pra mim pra eu tomar? E aí o amigo olha pra ele assim: como assim? Sabe? Você não tava morrendo? Então como é que você vai questionar a água que você tá bebendo se de todo jeito ela salvou tua vida? Então agradece, independente dela estar passando pelo cavalo morto ou não, sabe? E trazendo isso pra nossa vida com Deus, é bem isso. Não importa, não tem problema se o cavalo ele é podre, se o cavalo ele tá morto. Deus ele usa o cavalo para transmitir a água que vem da fonte do céu, sabe? E aí pode ser na Assembleia, pode ser na Batista, pode ser numa casinha pequena com os irmãos reunidos, pode ser no campo missionário, pode ser lá no Oriente ou aqui no Ocidente, pode ser em lugares onde talvez as pessoas nem compreendam direito o que o outro fala, porque são idiomas diferentes, mas Deus ele sonda o nosso coração e Deus ele não está medindo a placa da igreja ou a placa do lugar onde a gente está que nos leva para o céu. Deus ele quer ver se nós temos um coração de cristão. Hoje em dia o evangelho de Cristo, que quando se traz para a palavra eu sou evangélico, está tão banalizado ser evangélico que às vezes até incomoda e entristece. Assim como o próprio Espírito Santo, eu acho que ele fica triste, sabe? E assim como eu acho também que Lutero ficaria triste. Porque o meio evangélico tem feito aquilo que Lutero lutou 500 anos atrás. E a minha intenção aqui é essa, sabe? É conversar com vocês sobre fatos históricos, sobre questões científicas, sobre a visão da ciência em relação à Bíblia e a visão da Bíblia em relação à ciência. Porque foi o Deus que deu a inteligência ao homem, gente. Então eu acho que a gente não pode perder isso. Mas o principal aqui é para que você saiba que esse canal é um canal para a gente conversar. Eu não tô aqui para te julgar, mas o principal aqui não é que a gente analise os defeitos do nosso irmão ou os pecados de ninguém, sabe? A intenção aqui não é usar o meio cristão como um mundo de fofoca ou usar como um mecanismo de comédia, de stand-up, onde perdeu-se o senso e o bom senso do evangelho, tá? E da ética e da moral cristã. Eu acho que tem muito canal fazendo esse tipo de coisa, então pra mim só me resta fazer o que me cabe, que é viver e morrer pregando a palavra de Deus. Então se eu puder compartilhar com você aqui um pouco do que eu sei, e se eu puder compartilhar aqui com vocês um pouco do que eu sei, sabe? Um pouco do que eu conheço, do que eu aprendi ao longo da história da minha vida, e que eu vou aprender ao longo dos anos, pra mim tá de bom tamanho, sabe? E a minha intenção principal é que você, principalmente que não conhece o evangelho, tenha acesso facilitado a ele, que você entenda que é uma coisa séria, mas que pode ser conversada, debatida e discutida de forma leve, dinâmica e divertida, sabe? Porque a palavra é divertida, gente. É muito divertido aprender mais da Bíblia, sabe? É muito divertido entender a Bíblia. É umas coisas de louco, porque nós somos loucos, sabe? Eu entendo muito bem quando o pastor Lucinho fala somos loucos por Jesus, porque é basicamente isso. Porque junta uma pessoa que não tem fé e junta uma pessoa como nós que tem fé, sabe? Em Deus. É loucura, sabe? É loucura você acreditar nas coisas que a palavra diz. E eu sei que tem muita gente que já foi muitas vezes escanteado, já foi criticado, já foi julgado por pessoas que se dizem cristãs. E aí entra o meu propósito, a minha intenção aqui é dar acesso a vocês para que vocês entendam que o evangelho não é o que chegou provavelmente até você. Talvez o que chegou a você foi alguém que se deixou ser levada pelo veneno que habitava em seu corpo, pela morte que o seu corpo estava passando e infectou a água pela qual saiu o evangelho. Mas se essa água ela saiu infectada, saiba que Deus ele tem formas de purificar e de trazer para você a água limpa, pura e saudável que vai te trazer da melhor forma. Então, o meu desejo é que nós possamos se tornar uma comunidade aqui de pessoas não só que são cristãs que querem aprender mais sobre a palavra de Deus e conversar mais
sobre a palavra de Deus e sobre a ciência em relação a isso, porque eu pretendo trazer para vocês essa abordagem de forma que a gente possa incluir aquilo também que as pessoas divergem em relação a gente, sabe? As outras religiões, para que a gente entenda como elas também são. Então eu espero que você possa participar disso comigo. Mas que não só vocês que são cristãos, mas também você. Você que está aí do outro lado e que não conhece Jesus. E que tem desejo, talvez você ache que não tem, mas no mínimo você tem a curiosidade de entender o que é que se passa na minha cabeça e na cabeça de um monte de gente que se diz seguir a Cristo. Então se você quer isso, esse é um lugar que a gente te dá essa permissão, sabe? Você tem acesso fácil aqui a tudo que a gente conversar, sem censura, sabe? Você tem acesso, você é livre para ouvir, para assistir, para participar, para comentar e para dizer o que você acha. Então eu espero que você se acomode, que você vá aqui embaixo, se inscreva no canal, né? Dá o like, curte aí, dá um gostei, para que a gente saiba que vocês estão gostando daquilo que a gente vai estar produzindo aqui. Que você comente, fala pra mim aí o que é que você acha, o que você acha que seria legal a gente falar aqui no canal, ou o que você achou do que eu falei aqui. A minha intenção sempre vai ser trazer a verdade da palavra de Deus com amor e não com pesar, porque Deus, ele é paz, sabe? Embora muitos confundam a paz de Deus com a injustiça, o que não condiz, porque Deus é pacífico, mas ele também é justo e ele é justiça. Então, mas isso é assunto para outro vídeo, né? O ponto principal aqui agora é esse, que você saiba que a gente vai ter um vídeo sempre, toda semana. Pelo menos nesse começo eu tô pensando em fazer um vídeo um dia sim, dia não, pelo menos nessa primeira semana ou nesse primeiro mês do canal. E depois a gente vai ficar postando um vídeo ou dois quando der pra fazer um segundo vídeo, porque também tem a questão de editar. E eu confesso que eu não sou boa nisso, porque eu nunca testei isso, não mexo com isso, meu negócio é mexer com fio de eletricidade, mas enfim. Mas estamos aqui e eu espero que você tenha gostado, que você continue e fique aí com a gente, que depois tem mais. Beijo, tchau, fica com Deus, que Deus abençoe tua vida e que você tenha um ótimo dia.